Vamos falar de eleições agora. Há 10 dias das eleições, candidatos que disputam os mais diversos cargos apostam fortemente nas redes sociais em busca de votos. A internet se mostrou uma ferramenta importantíssima no pleito deste ano, mas alguns problemas envolvendo o comportamento dos candidatos nas redes foram registrados. Eu vou conversar mais sobre esse assunto agora com o advogado constitucionalista e professor Alessandro Paixão. Ele está aqui para conversar comigo ao vivo. Seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado. Então, a gente vê um engajamento grande nas redes sociais por parte dos candidatos, por parte dos eleitores também. Quero saber do senhor, a internet, as redes sociais, elas podem ter um impacto tão forte como como vimos em 2018? Esse ponto ele é extremamente relevante porque no ano de 2019, nós tivemos uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado, em parceria com as ouvidorias da Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E essa pesquisa ela tinha como objetivo verificar justamente a influência das redes sociais no momento da tomada de decisão para o voto. E em 2019, nós já tínhamos um resultado de 45% de eleitores que decidiram os seus votos em razão da influência das redes sociais. Então, perceba a importância desse tema de hoje, né? A internet como ferramenta que pode decidir um pleito eleitoral que vai impactar em todo o Brasil, em toda a nação. E a justiça, ela se preparou para trabalhar essa ferramenta para que a gente evite abusos de uma parte ou de outra? Enquanto o senhor me responde, eu vou até servir um café aqui e aproveitar que a gente está presencialmente conversando. Sim, a Justiça Eleitoral ela vem se preparando, ela percebeu a importância, né, das redes sociais e ela vem tomando atitudes relacionadas às redes sociais. Inclusive, a Resolução 23.610, que regulamenta as eleições de 2022, em vários momentos ela trata da questão rede social, né? Inclusive com algumas vedações importantes, onde o eleitor que tem uma certa afinidade com o candidato, fica proibido, vedado, através dessa resolução, de fazer o chamado pronunciamento com investimento financeiro nas redes sociais. Então, aquele patrocinado, que é comum, ao eleitor, isso é vedado, isso é proibido. Ao candidato, aos partidos, às coligações, isso é permitido. Mas, para mim, enquanto eleitor, eu não posso fazer o uso da ferramenta rede social com patrocinado, pagando para ter mais engajamento. E isso, inclusive, pode ser levado ao conhecimento da Justiça Eleitoral. Nós temos em funcionamento o aplicativo Pardal. Esse aplicativo ele tem como objetivo receber denúncias do abuso, né, da propaganda eleitoral e de qualquer desvio, qualquer procedimento ilegal relacionado às eleições. Então, qualquer eleitor pode fazer uso do Pardal, entrando no site do TSE, tendo acesso a ele, documentando a denúncia, fazendo a denúncia, documentando a denúncia, por exemplo, o uso de fotografias, prints, e com isso ajudar, né, a Justiça Eleitoral e a Procuradoria Eleitoral a combater esse tipo de abuso. São vários os abusos, né? Inclusive o econômico. A pessoa, essa medida, inclusive, que o senhor mencionou, ela serve para evitar que aquelas pessoas que têm muito dinheiro impactem mais pessoas ali ao fazer uma postagem nas suas redes sociais, né? Acaba desequilibrando se isso não for proibido. A gente viu várias decisões proibindo candidatos de usarem determinadas imagens em suas propagandas eleitorais na TV. Essas medidas, elas valem também para a internet? Tem como fazer essa fiscalização na internet? Tem sim, tá? A Justiça Eleitoral está atenta a essas publicações. E o grande ponto é evitar a informação errada, o fake news, evitar as informações desconexas, que tem como objetivo levar o eleitor a erro. Então, não é simplesmente fazer uma investigação, fazer um filtro, fazer um controle dissociado, né, do que está previsto na legislação eleitoral, mas sim
impedir o uso das redes sociais, que é uma ferramenta gigantesca, né, que pode atingir milhões de pessoas instantaneamente, com a informação falsa, com fake news. É muito difícil voltar atrás também, né? A gente tem que pensar nisso, nessa responsabilidade quando a gente compartilha alguma informação, porque mesmo que a gente retire aquilo, alguém pode ter printado, pode ter registrado, então essas medidas são sim importantes e essas medidas todas que a gente mencionou até agora não existiam em 2018, né? Isso. A resolução 23.610 é que vem tratando disso de forma mais específica. Nós tínhamos algumas normas previstas antes na resolução da eleição de 2018, mas não com a mesma força. Antes das eleições, a Justiça Eleitoral firmou vários acordos, né, com as redes sociais, com praticamente todas as redes sociais. A gente pode dizer que o resultado desses acordos firmados foi positivo? Sempre é positivo quando o objetivo é trazer segurança jurídica e combate à desinformação. Então, sempre é positivo. O que nós temos que cuidar, enquanto cidadão, enquanto eleitor, é para que não exista também o excesso por parte do judiciário, vindo limitar ou restringir ao meu direito à livre manifestação. Então, a livre manifestação, inclusive isso está de forma expressa nas resoluções e na norma constitucional, ela é um direito fundamental do cidadão. Agora, esse direito ele deve ser exercitado de forma responsável, né? E qual que é a régua? Como que a gente estabelece esse limite? Quem faz essa análise caso a caso? É o TSE? Qual esfera da justiça é competente hoje para fazer essa análise? Porque às vezes algo que eu acredito que algumas pessoas extrapolem esse limite sem intenção. Acredito que seja possível que a pessoa faça isso sem querer. Como que isso é analisado pela justiça? Então, nós temos aí vários órgãos de controle, né? Esses órgãos de controle, em especial a Procuradoria Eleitoral, deve levar ao conhecimento do Poder Judiciário. Além do Pardal, que é uma ferramenta excepcional, né, utilizada pela Justiça Eleitoral, temos também a Procuradoria Eleitoral, que é responsável por fazer essa fiscalização. Levando ao conhecimento do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário vai analisar caso a caso se houve abuso, se houve excesso, se houve a divulgação de informações falsas. Inclusive, é crime eleitoral divulgar resultados fraudulentos de pesquisas fraudulentas. É crime eleitoral. Todo mundo pode responder, o cidadão comum também, não só os candidatos. Também. Então, isso é muito importante. Essa informação é muito importante. Tem que chegar ao eleitor, ao cidadão. Se eu estou fazendo parte de um grupo de WhatsApp, isso é muito comum, e estou divulgando uma pesquisa eleitoral fraudulenta ou que não está devidamente registrada na Justiça Eleitoral, estou cometendo um crime. E nesse momento, nessa reta final das eleições, isso vai ficar, infelizmente, né, como a gente já sabe, vai ficar comum. E a partir do momento que eu estou praticando esse ato, eu estou praticando um crime, um delito eleitoral. E que punição é prevista para esses casos? A punição pode ser a multa, né? A multa ela tem um alcance de 5 mil a 30 mil reais, salvo o melhor juízo, além de outras consequências, dependendo do caso concreto. Tá certo. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro começa uma série de lives diárias até o dia das eleições, né? Até o dia do primeiro turno. De que forma a justiça deve agir caso algo infrinja a lei de alguma forma? Pode acontecer dele ser obrigado a se retratar, por exemplo? Sim. Assim como acontece na televisão, pode acontecer também na internet? Sim. A resolução que regulamenta as eleições, ela fala de forma clara que é possível o direito de resposta ao que for divulgado nas redes sociais. Então, o direito de resposta também é garantido nas redes sociais, tá? Então, se houver a publicação de uma fake news, de uma informação, uma desinformação, por qualquer dos candidatos, não só o presidente da República, mas os demais candidatos, é garantido o direito de resposta, né? A gente tem esse parâmetro da televisão, mas isso também hoje é comum e é possível nas redes sociais.
Mas ele não pode, de forma alguma, ser proibido de fazer essas lives, por exemplo. Não. Isso aí não pode acontecer. Não, a proibição de fazer lives, não. Uhum. Inclusive, é possível usar a ferramenta, não só live, mas outras ferramentas que hoje a internet, a rede mundial de computadores nos permite. O uso indevido, a propaganda patrocinada por particular, a propaganda realizada por pessoas físicas ou jurídicas, isso é vedado, né? O disparo de mensagens escritas em massa, isso também é vedado, né? Para disparar informação para o eleitor, eu tenho que ter um cadastro prévio, enquanto candidato, eu tenho que ter um cadastro prévio, e esse cadastro foi autorizado por aquele eleitor. Então, ele entrou no meu cadastro com autorização. E essa ferramenta também tem que permitir que, a partir do momento que o eleitor não queira mais fazer parte daquele cadastro, ele tenha a possibilidade de se retirar, né? Então, tudo que ultrapassar isso, nós podemos aí vislumbrar a prática de algum ilícito eleitoral. Certo. É verdade que é proibido fazer enquete no Instagram com relação a isso? Isso aí foi divulgado bastante nos últimos dias. É verdade que é proibido. Se ela tiver o cunho de pesquisa, né, de candidatos, ela é uma pesquisa nas redes sociais que não é registrada na Justiça Eleitoral. Então, a pesquisa, para ter valor, né, ela tem que ter registro na Justiça Eleitoral. Tá explicado, então tem que tomar cuidado, viu? São pequenas atitudes, né, que a gente vê que são comuns. E a divulgação disso também, né? Aproveitar a pesquisa de outra pessoa para falar, né? Até porque nas redes sociais a gente não consegue ter um parâmetro, né? Não. Porque a gente tem as bolhas ali, é muito complicado. Então a gente pode dizer que as redes sociais podem definir as eleições, podem mudar o resultado das eleições? Com absoluta certeza. Com absoluta certeza. Nós podemos afirmar que hoje as redes sociais, logo abaixo da televisão, da TV, ela é a principal ferramenta de alcance ao cidadão, ao eleitor, e ela tem sim força para definir uma eleição. Não tenha dúvida disso. E, na minha opinião, isso já ocorreu. Experimentamos isso. Né? Isso já ocorreu nas eleições anteriores. Tá certo. Professor Alessandro Paixão, constitucionalista, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por tirar tantas dúvidas, trazer esse esclarecimento a respeito desse tema tão importante. Espero que a gente tenha eleições pacíficas, né? E a gente volta a conversar em outro momento. Obrigado, até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.